guardadores da lei e a misericórdia. Lucas 10, versículos 25 a 37. Neste estudo não será afirmado se deve ser guardado a lei ou não, mas qual a relação entre os que guardam e a misericórdia? Existe alguma semelhança entre guardar lei e a prática da misericórdia? Quem guarda a lei são os praticantes da misericórdia ou os não guardadores é que o são? Nesta análise não vou falar a favor ou contra qualquer lei e sua guarda, será apenas abordado a relação dos defensores e supostos guardadores da lei com a prática do amor. Colocar-se em pé denota superioridade sobre os supostos transgressores da lei. Quando é questionado um guardador da lei, ele logo expressa o ar de superioridade e coloca-se como o único correto diante do Eterno. Estes religiosos ensinam que a lei não salva, mas se não guardar a lei não tem como ser salvo. Chegamos à seguinte situação: sem lei não há salvação. Isto classifica Cristo como ineficiente para salvar. Cristo necessita de um Salvador adjunto, neste caso seria a lei o Salvador adjunto. Qual será mesmo a única condição para ser salvo e herdar a vida eterna? Este foi o questionamento de um especialista na lei. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando, e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? O mesmo questionamento feito pelo guardador da lei a Cristo. Quando fazemos aos atuais guardadores da lei, eles se reportam logo aos 10 mandamentos, como se Deus tivesse deixado apenas estes para serem praticados. Na verdade, Deus escreveu nas tábuas de pedras 10 mandamentos, mas no livro de Êxodo capítulo 20 Moisés escreveu 14 mandamentos. Se apenas os 10 são mandamentos de Deus como é ensinado pelos atuais religiosos, eu pergunto para você ouvinte, os outros 4 adicionados por Moisés são do diabo? Como podemos observar, há muita hipocrisia, desinformação, incredulidade e adoração a uma parte da lei, embora neguem de forma enfática, mas demonstram em suas atitudes, pregações e palavras. Estas pessoas na verdade não sabem ou fingem não saber o que está escrito na lei e muito menos conhecem o que a lei quer ensinar, embora alegam conhecer o conteúdo, sinceramente conhecem o conteúdo que é a letra que mata, mas não têm o conhecimento do Espírito que são as palavras de ensinamentos da lei que dá vida. E ele lhe disse, que está escrito na lei? Como leis? Lendo de forma correta, honesta e sabendo que a lei está a ensinar, podemos observar que Cristo não está falando da lei das pedras, mas da lei do amor. Esta lei não tem nenhuma referência ou relação com a lei das pedras. O mandamento do amor único e preferencial a Deus é desconhecido entre os 10, pois não há nenhuma referência aos 10 mandamentos. Consequentemente não há referências do amor ao próximo entre os 10. E, respondendo ele, disse, amarás ao Criador teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Os que nunca procuram conhecer as palavras da lei, eles distorcem afirmando que os primeiros 4 mandamentos são demonstrações de amor a Deus e os 6 últimos são demonstrações de amor ao próximo, mas não é verdade. Não há esse ensinamento escrito na Bíblia para apoiar tal raciocínio. Os 10 mandamentos são obrigações e jamais demonstrações de amor. A demonstração de amor é algo voluntário, instantâneo e jamais algo regulamentado ou planejado para virar lei ou regras. Esta foi a resposta correta do especialista na lei e Cristo honrou na congregação pela resposta correta. Se fosse hoje, os supostos defensores e supostos guardadores dos mandamentos teriam citado os 10 mandamentos e jamais o amor a Deus e ao próximo. Aqui está o segredo de viver bem e ainda herdar a vida eterna. Nunca foi, não é e jamais será por intermédio da guarda dos 10 mandamentos que alcançaremos sublime sentimento. E disse-lhe, respondeste bem, faz isso, e viverás. Se você observar com o olhar da honestidade e jamais com o religioso,
Todo guardador dos 10 mandamentos se auto-justificam quando é questionado o porquê da grande falta da prática do amor nas igrejas que se auto-intitulam de guardadores dos 10 mandamentos. Inventam mil uma desculpas esfarrapadas para se justificarem. Se observares com honestidade, vocês verão que as pessoas guardadoras da lei são frias, calculistas, sem amor e ainda querem ser melhores sobre os outros religiosos. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Yeshua: "E quem é o meu próximo?" Cristo esclareceu de forma bem clara esta questão por meio de uma história mostrando os dois lados, de um lado o verdadeiro caráter diante do Salvador de quem guarda os 10 mandamentos e o dos que não os guarda. Salientando que, guardar é no sentido de viver o que está escrito conforme o mandamento ordena. Este homem representa os milhares de pessoas que descem, ou seja, que saem de Jerusalém. Jerusalém neste contexto representa uma suposta religião que se auto-intitula como sendo a única verdadeira nos dias odiernos. Este homem sai desta suposta religião verdadeira e única para outra ou direto para o mundo. Por que suposta? Por que me refiro aos CNPJs, placas denominacionais e doutrinas intocáveis dessas igrejas? Ele saiu para uma religião completamente desclassificada dos princípios bíblicos aos olhos dos praticantes dos 10 mandamentos. Esta pessoa, sob o olhar de sua antiga religião, cometeu o pior erro de sua vida. Abandonou a religião verdadeira e foi para uma falsa. Esta pessoa é vítima da religião e dos seus líderes. Ele só tinha valor quando produzia lucros para a religião. Os religiosos não querem saber e quando sabem os motivos que o afastaram da religião anterior não fazem absolutamente nada para corrigir os erros da religião ou doutrinas erradas. O errado sempre será o suposto apóstata e jamais a igreja. Para condenarem o que foi para outra religião, usam um argumento antibíblico para justificarem os erros denominacionais. Na igreja de Deus tem joio e trigo. A verdade é que o joio e o trigo foram plantados no mundo e jamais na igreja de Deus. Os religiosos despojam a pessoa de sua dignidade orientando os membros da igreja a não manter contato com a pessoa, porque o mesmo abandonou a verdade e anda com ideias estranhas à doutrina da igreja. O despojam de seu nome dos registros celestiais ao afirmar que ao ser riscado seu nome da igreja foi riscado do céu. O despojam da salvação alegando que para onde ele foi não há salvação por estar na igreja errada. Há religião que despoja a pessoa até mesmo do convívio. Por coincidência passava no caminho da ocorrência um sacerdote que representa o pastor que é o líder máximo da igreja, guardador da lei das pedras que são os 10 mandamentos. O pastor contempla a situação miserável em que se encontrava o desviado da sua congregação, ressaltando que os samaritanos não são guardadores dos 10 mandamentos. Vendo a situação em que se encontrava o suposto apóstata, da mesma forma como foi no passado, o pastor passa de longe, pois estava indo para a reunião espiritual e não poderia perder tempo com o miserável, pois ele é o pregador do culto de sábado conhecido como culto divino que é realizado após a escola sabatina. Se socorresse o necessitado, perderia a oportunidade de fazer um belo sermão para centenas ou milhares de adoradores. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e, vendo, passou de largo. Pelo mesmo caminho, após passar o líder maior da igreja, um sacerdote representado no diaconato, ancião e diaconisa, que são os cuidadores e organizadores de toda a liturgia da escola sabatina, culto, recolhimento de dízimos e ofertas, limpeza e conservação de toda a ordem do templo. Como eles teriam que passar a lição da escola sabatina, fazer parte da plataforma, recolher dízimos, ofertas e como de costume sendo o substituto do pastor, não poderiam em hipótese alguma faltar ou atrasar para a liturgia de sua adoração. Na mente dos dois surgiu a ideia que agradaria a Deus estar no templo no lugar de socorrer a pobre vítima. Pensando eles, Deus vai providenciar uma pessoa para socorrer e dar os devidos cuidados ao necessitado e vou orar por ele.
O culto de adoração e a presença no templo sempre foi o mais importante para Deus, sempre foi a ideia dos religiosos. Dizem eles, como eu já presenciei: vou orar por ele e Deus vai ter misericórdia do indivíduo e providenciar um socorro, e o ministério de visitação vai na casa dele depois. Vou relatar um diálogo que tive com um líder sabatista na escola sabatina que deixa bem claro como é verdade o que está sendo abordado. Este professor da escola sabatina estava passando a lição. Disse: tem irmãos que no sábado pela manhã não sabe para qual igreja vai, ainda está vestindo-se pensando para tomar uma decisão. Esta pessoa não tem compromisso com Deus. Eu falei para todos da classe ouvir: ter compromisso com a igreja não quer dizer que a pessoa tenha necessariamente compromisso com Deus. Ter compromisso com Deus não quer dizer que a pessoa deva ter necessariamente compromisso com a igreja. Depois perguntei ao professor na presença de todos: estas pessoas que você diz que não têm compromisso com a igreja e isso é falta de compromisso com Deus, você as visita e conversa com elas para saber o que está acontecendo? O professor respondeu: não as visito, pois já tem quem a visita, eu apenas oro por elas. Falei para ele: você não as visitas é porque você não ama o próximo. Caso tivesse amor pelo próximo, você ia à procura deles. A tua atitude prova que você não conhece a Deus. Caso você conhecesse a Deus, você demonstraria amor na prática e não ficaria aqui procurando se justificar com tuas orações e deixar com os outros a tua responsabilidade. Como guardador da lei e professor da escola sabatina, não tinha nenhuma justificativa para sua ação como um suposto adorador de Deus. Ele passou para a ignorância, como é o costume desses líderes sabatistas. Sempre eles passam ao longe, não socorre a ovelha e ainda a condenam, mas se for uma ovelha que produz grandes lucros para a igreja, eles vão em seu auxílio para não diminuir os lucros financeiros da igreja e sua posição social diante dos líderes superiores como grandes ganhadores de almas. E de igual modo também o levita, chegando àquele lugar, e vendo, passou de largo. Os samaritanos representam todas as irreligiões que não guardam a lei das pedras, também conhecida como 10 mandamentos. Os samaritanos dos templos bíblicos eram odiados pelos guardadores dos 10 mandamentos, a tal ponto que se um deles pisasse na sombra de um dos guardadores da lei, isto era um insulto grave. Os samaritanos eram desprezados, pois os guardadores da lei se achavam superiores. Alegavam fazer parte da igreja verdadeira e os supostos transgressores estavam perdidos. Da mesma forma, esta história está sendo repetida nos dias atuais. Em nossos dias a história se repete em todos os pormenores. Os guardadores da lei alegam fazer parte do verdadeiro povo de Deus simplesmente porque guardam o sábado e os perdidos guardam o domingo ou nenhum dia. Para serem salvos têm que sair dessas igrejas domingueiras e vir para a que guarda o sábado. Os sabatistas afirmam que não é verdade, mas em suas doutrinas e doutrinações funciona exatamente desta forma e são práticas corriqueiras. O pior de tudo é que estes supostos guardadores da lei são mais transgressores do que aquele que declara que não guarda. Tem o agravante entre estes sabatistas: a grande maioria não conhece o Deus do sábado, embora conheçam o sábado de Deus. Este samaritano que viajava pelo mesmo caminho, na mesma direção dos sabatistas, ou seja, caminha para alcançar a salvação, o samaritano era desprezado e segregado pelos supostos verdadeiros adoradores. Este foi quem interrompeu sua jornada. Arriscando-se, aproximou do necessitado, não teve medo do perigo, arriscou sua própria vida para demonstrar compaixão e amor ao desamparado pela religião que diz ser a verdadeira pelo simples fato de ser guardadora do sábado. É o que tem acontecido de forma assustadora em nossos dias e sou testemunha ocular. Este membro da igreja que não guarda o sábado e que é classificada como sendo falsa, foi a que demonstrou misericórdia e amor ao próximo, provando na prática que são verdadeiros adoradores, pois conhece a Deus de verdade. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão. O samaritano o acolheu,
cuidou de seus ferimentos corporais, morais e espirituais, o ungiu com óleo que representa a unção do Espírito, com um vinho que representa a purificação e salvação. O samaritano conduziu da melhor forma com muito cuidado para não agravar os ferimentos, levando-o até um local seguro e que tivesse cuidados especiais, e cuidou dele pessoalmente até o alvorecer do dia seguinte. Isto sim é o verdadeiro cristianismo praticado pela Igreja, que conhece de verdade o Deus que criou o sábado e não somente o sábado. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e, pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem, e cuidou dele. O samaritano aqui representando a Igreja que realmente conhece a Deus, embora esta Igreja sendo rejeitada pelas igrejas praticantes da lei, esta Igreja, sabendo da jornada que ainda tem que percorrer, não deixa desamparado a vítima. Esta Igreja ainda tem o cuidado e a preocupação na preservação do tratamento da vítima dos religiosos. Esta Igreja usa as duas moedas que simbolizam o amor de Deus e o sacrifício de Cristo, e os apresentou ao verdadeiro dono da estalagem, o Espírito Santo, para que o mesmo cuidasse desta pessoa até o seu retorno para levá-lo consigo. Seguindo viagem no dia seguinte, entregou 2 moedas ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. O mestre em guardar e ensinar sobre a lei, pressionado pelas circunstâncias a contragosto, admitiu que o praticante da misericórdia sempre foi o suposto transgressor da lei, que nunca fez parte da religião guardadora da lei das pedras, que nunca guardou o sábado. Este sim conhecia Deus, pois foi o único que amou de verdade o desconhecido, ao contrário dos 3 guardadores da lei. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai, e faze da mesma maneira. As religiões guardadoras da lei, que vivem apenas na visão da pregação da mesma, disfarçando-a em salvação pelas obras da lei, são as religiões mais frias e destituídas do amor que existe. Essas igrejas negam, fingem e praticam obras denominadas de ações de amor, mas na verdade são atitudes com o intuito apenas de engrandecer o nome da instituição religiosa. Na prática do verdadeiro amor não há tocado trombetas ao público, nas ações dessas igrejas é tocado a trombeta, ou seja, são mostrados em TV, livros e revistas, estão tocando suas trombetas bem altas para os que estão perto e longe, para que possam admirar suas obras e investirem na corporação religiosa ou para angariarem mais membresia. Nada mais que isso. O próprio Cristo deixou bem claro nesta parábola e em outras que serão analisadas posteriormente. Aqui está o resumo do cristianismo verdadeiro. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4, versículo 8. Autor: Eurias Rodrigues Carneiro. 13 a 18 de março de 2016.